Então, Dom Setime para mim foi um homem mesmo, eu não sei definir o que ele é, mas eu conheci ele como uma pessoa humana que ia em busca das pessoas, qualquer que seja, aqui em Cumura, quando eu o conheci. Então ele ia em busca das pessoas, ia nas tabancas, ia nas pessoas pobres, principalmente os doentes. Daqueles doentes eu sou uma delas. Porque ele me conheceu como? Que a minha tabanca é aqui perto, então ele conheceu o meu avô. O meu avô vinha na missa, nem sabia falar o crioulo, mas o padre Setímio, quando ele terminava a homilia, ele explicava tudo, pedia alguém para explicar para eles em balanta, papel, mancanha. Então o meu avô fez amizade com ele. Quando eu fiquei doente numa zona mais longe, o meu avô mandou trazer na casa dele. Mas eu estava mesmo mal. O bispo mesmo conta, eu tenho gravação dele. Quando ele veio falar com o bispo aqui, com o padre Setime na altura, e falou, olha, o meu neto está quase, já está morto. Já fizeram tudo, fizeram a cova, fizeram já tudo para enterrar. Mas eu sei que ele não está morto, ela não está morta. Se o padre Setime for lá, trazer aqui, ela vai viver. Aqui mesmo nessa casa. Aí o meu avô, ele aceitou, foi lá. O meu avô não foi junto com ele. Quando ele chegou lá, procurou tudo, não encontrou. Eu estava assim já me tinha embrulhado num pano, pronto para fazer o funeral. E ele procurou, e todo mundo perguntou, onde que está? Não tem ninguém doente aqui, porque ele andava com remédio. Não tem doente aqui? Não tem doente. Aí não tem doente. Ele insistiu, porque meu avô falou, insiste que tem alguém lá. Eles estão preparando para fazer a sepultura. Insiste que tem uma criança doente. Então ele insistiu e tinha a mãe de um frade que faleceu, meu primo, Frei Joaquim Yala. E essa mulher veio e falou, tem alguém que está quase, já morreu, nós estamos esperando, falou, estamos esperando a sepultura, os parentes chegarem. Como o bispo, o padre Setime, tinha falado, você deve trazer a criança aqui, mesmo morrendo, vai ser enterrado aqui, na missão. Então ele insistiu, falou, não, eu vou levar. Muito tumulto, não, padre Branco não vai levar. Ele trouxe, fez esforço, pôs na carrinha dele e trouxe junto com a mãe do Joaquim. Então eu vim aqui, eu lembro, quando eu era criança, depois tomei conta do que era, a gente morava lá, punha todas as pessoas, crianças doentes, numa esteira, a gente dormia lá na esteira. Aí nem eu terminei, porque falou, o que eu vou dar? Ele não era nem enfermeiro, no modo de dizer, ele sabia alguma coisa, o que ele ia dar? Chamou o Epifânio, o Frei Epifânio falou, olha, eu não tenho remédio. Falou que ele tinha, pôs a mão no bolso, quando pôs a mão no bolso, viu um pedaço de remédio, que ele nem tinha lembrado quando que tinha posto no bolso dele. Tudo assim, ele pegou, quebrou no meio, e me deu. Eu não estava nem abrindo os olhos, tudo já era coisa, e deu remédio, eu expirei 3 vezes. Ele falou, aí tem sinal de vida. Então, ficou dando para mim o remédio, depois foi para Bissau, comprou outro remédio, até que sarei, fiquei bom. Aí ele falou, então eu vou voltar para Tabanca. O meu avô vai vir para pegar, para levar. O meu avô falou, não era combinado assim. Eu falei, se a minha neta ficasse boa de saúde, ficava aqui. Se morresse, ia também ser enterrado aqui. Agora, eu quero que ele fique aqui. O padre Setime me falou assim, que me perguntou. Falou, olha, você quer voltar da sua avó, ou do seu avô? Eu falei, não quero voltar, quero ficar aqui. Então ele me perguntou se eu queria ir na escola. Eu falei, não, eu quero, porque eu via crianças que queriam ir para a escola. Então eu não tinha idade de ir para a escola.
mas ele me pôs numa outra escola, assim, de base, para aprender o crioulo, para aprender isso, porque eu não sabia, até que eu consegui terminar o meu primário. Terminei o primário, o padre Setime me fez a proposta. Quer voltar da sua família? Segundo a proposta. Eu falei, não quero. O meu avô veio, falou, o combinado vai ficar assim. Então ele falou, você terminou o primário, quer estudar? Eu falei, eu quero. Então ele foi, pediu para lá em Bissau, na cidade, pediu o lar feminino para eu ir estudar lá. Aí eu fui, uma bolsa portuguesa me aceitou para eu estudar lá. Estudei bem, também consegui estudar muito bem. Ele ficou contente. Sábado e domingo ele ia me pegar lá em Bissau. Então assim foi a minha história com o padre Setime, até quando eu terminei, 25 de abril, voltei, porque eu continuei estudo no bairro da Ajuda, e depois continuei, eu senti a vocação. Senti a vocação, porque as irmãs chegaram em 70, me chamaram a atenção essas irmãs italianas, que ia à noite pegar água na fonte com uma caneca, não tinha luz, não tinha nada nessa casa, não tinha nada. Então eu fiquei pensando, por que são elas e também eu não posso ser? Eu falava, eu queria tornar como vocês. Não, falava Paula, é vocação, se Deus não te chamar, não pode. Assim que fiquei, até quando terminei o meu 12º, nona classe, eu decidi de entrar numa casa de formação, como o Antônio dizia, o jornalista Antônio. Eu entrei na casa de formação, somos as primeiras que entraram lá. Pedimos para o bispo que nós queríamos iniciar um grupo para ver o que Deus queria, éramos 6. Começamos lá. Assim, em 84, deixamos a casa porque a gente queria pegar uma outra estrada para ver se a gente continuava a nossa formação. Porque ele mesmo falou, é melhor entrar no outro instituto para vocês poderem ver se é isso que Deus quer ou não. Assim, eu, com tantos institutos que eu fui, ficou mais marcado esse de Cumura. Aí eu falei com ele, ele falou, eu não te trouxe aqui para ser irmã, eu trouxe aqui para te curar e você voltar e fazer o seu avô feliz. Falou, mas não sou eu que vou falar para você ser irmã, não. Falei, não é você, é Deus que está chamando. Assim fiquei, em 88 fui para o Brasil, e no Brasil estudei, e em 91 tornei-me religiosa. Ele mesmo que saiu aqui, o padre Setime saiu aqui, foi para o Brasil para fazer a minha profissão. Porque a minha história para ele é comovente. Então ele na missa tocou essa história que eu contei, mesmo comovido, tocou. Porque eu estava morto e Deus me deu a vida. Ele não fez nada, ele falava, eu não fiz nada, só um pedaço de remédio. Esse remédio era Deus que indicava que essa menina ia ter a vida. Então, graças a Deus, para mim, o que é Dom Setime para mim? É mais do que um padre. Eu senti ele como um pai. Mas não é só para mim. Aqui em Cumura ele foi um pai. E continuou sendo pai, sendo padre, sendo bispo. Continuou sendo pai. Ele visitava todos, ele ia em casa de todos. Ele comia com leprosos, o que me tocou muito na vida dele. Quando aqui não tinha comida, porque era ele sozinho que tomava conta desses meninas internas e dos meninos internos com o Frei Epifânio, mas era ele, e quando não tínhamos de comer aqui, ele nos levava lá no leprosário, e a gente comia, ele mesmo pegava com a mão, comia, e falava, podem comer, porque nós tínhamos medo de ver tudo desfigurado, ele falava, pode comer, nada de doença vai, assim que eu cresci aqui. Então, para mim, não é um padre que eu conhecia assim no altar, conhecia assim, mas é pessoa humana que me fez sentir que ele ama as pessoas, ele comove para as pessoas,
Ele sente, ele vive a doença das pessoas, também como vive a alegria, ia no campo jogar, não joga, mas alegrava com as crianças que jogavam, alegrava na tabanca quando fazia a festa tradicional, alegrava e chorava quando tinha choro. Então, para mim, é um padre. O que eu penso dele e o que eu pretendo? Na igreja fez muito, talvez já falaram muito sobre isso. Na igreja de Diné fez muito. Na consagração dele, eu estava presente também, na consagração do bispo. Então eu vi quanto que esse homem desejou muito para a igreja de Diné ir para frente. Ele desejou, falava que o meu sonho é fazer com que o povo de Diné conheça Deus. E na verdade fez conhecer Deus. Ele, naquilo que ele escreveu, falou que trabalhou muito, mas não trabalhou o coração do homem. Eu digo que não é tudo, mas ele trabalhou o coração do homem. Porque se hoje nós podemos falar alguma coisa, ou viver alguma coisa, porque o coração do homem foi trabalhado. Não pode fazer tudo. Ele fez o que ele pode. Agora, a igreja está nesse centenário, 22 anos de diocese, 69 anos de chegada dele, se eu não me engano, porque é 6 de maio de 55. Então, nós estamos todos nesse evento tão maravilhoso, tão bonito. Faltam as palavras para dizer. Queremos que, se for a vontade de Deus, não dizemos que ele para ser santo, mas que Deus faça a sua vontade na vida desse homem. Também vendo aquilo que ele conseguiu ser e fazer para o bem dessa Diné. Porque seria uma coisa muito bonita para a fé da Diné. Como ele sempre lutou para Deus ter misericórdia se tem alguma outra coisa, mas para levantar ele e pôr aonde ele pensa melhor para o Sétimo. É isso que eu rezo também. Eu peço todos os dias que a vontade de Deus seja feita o mais rápido possível nesse trabalho que está sendo feito. Eu fui até em Verona, quando ele morreu, eu fui lá na Chiampo, aqui, então me puseram também para falar. Nós preparamos o funeral na Diné, mas houve tiroteios, não teve funeral. Então me puseram lá para falar. Eu falei, essa aí é a vontade do Bispo Sétimo. Ele quer compadecer com o povo da Guiné até no fim. Até no momento da morte, caixão fora, tiveram que pôr o caixão dentro porque tinha tiroteios. Então falei, essa aí é a vontade do Bispo Sétimo. Ele quer compadecer, quer sofrer com o seu povo, não quer que seja sepultado, ele quer estar lá presente. Então que o Bispo, o Senhor faça aquilo que ele quer. Mas é um homem, antes de ser para mim, antes de ser um padre, lá na selva do Pronho, antes de ser padre, ele já é um homem de Deus. É um homem de Deus. Então, que esse homem de Deus continue no coração e que um dia veremos também essa realidade, esse sonho tornar-se realidade na Guiné.